Olá, bom dia para você. Hoje o Poder e Negócios vai falar sobre a situação das indústrias em Pernambuco. Um setor que gera 312 mil empregos de carteira assinada e tem um parque industrial com mais de 18 mil empresas. A FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, tem a missão de promover o desenvolvimento da indústria local. E a federação está com um novo presidente. É o empresário Bruno Veloso, eleito para os próximos 4 anos, que está aqui com a gente. Presidente, bom dia, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Fique à vontade. Uma nova missão aí para a sua vida empresarial, né? Um grande desafio. Em que momento a indústria pernambucana está vivendo? Está vivendo um bom momento. Nós tivemos um crescimento no ano passado acima de 2%, apesar de eu considerar que os crescimentos do Brasil, de uma maneira geral, e na indústria, tem sido muito tímido. Precisamos realmente impulsionar mais essa industrialização, esse processo de desindustrialização que nos assola há muitos anos. Precisamos mudar essa dinâmica e dar uma verdadeira importância que a indústria brasileira e pernambucana precisa. A gente sabe que existe aí uma infinidade de indústrias, né, gente, que produzem os mais diversos produtos e serviços, né? O parque de indústria, por exemplo, de bombons até uma montadora de veículos. E tudo que a gente tem aqui e aí do outro lado da sua casa, por exemplo, é produzido pela indústria. Essa cadeira, o copo, os óculos, o microfone, tudo faz parte, né, desse complexo mundo industrial. Então, quais são os setores que mais movimentam a economia aqui em Pernambuco? O setor hoje de alimentos, ele é um setor que está bem impulsionando a nossa economia. Tá? Temos também o setor automobilístico, que está em franca expansão. E são as bases da nossa indústria, né? E onde houve retração nos últimos anos? No setor metal mecânico. Tem tido uma retração muito forte. O setor têxtil também não está passando por um bom momento. Precisa que seu parque tenha investimento em novos equipamentos, novas máquinas. O setor foi muito afetado com a importação de produtos com valores muito baixos, abaixo de $50, você não estava pagando impostos, né? E isso é uma concorrência com a indústria pernambucana, com a indústria brasileira, de forma desleal. Então, teria afetado principalmente o setor têxtil de confecções do Agreste de Pernambuco? Muito fortemente. Observe que, na hora que é isento qualquer produto até $50, que isso é acima de R$250, nós estamos falando num valor que de R$250 sem impostos. Isso na prateleira seria um produto de R$350 a R$400 na prateleira. Então, observe que no setor de vestuário, isso é quase uma totalidade. Ou seja, afeta diretamente o setor. E uma vez que nós conseguimos observar essa situação, nós fazemos justamente a defesa do interesse não só da indústria pernambucana, mas do emprego e renda de todo um agreste e toda uma indústria que também impulsiona o vestuário, impulsiona o setor têxtil, né? Então, isso é uma cadeia que está interligada. Na realidade, a economia é toda interligada. Como você mencionou muito bem, em todos os lugares você tem a indústria presente. E a indústria e o comércio e a agricultura, elas são interligadas entre si. Uma é fornecedora para a outra. Né? E o peso da carga tributária, né, presidente, está entre os grandes desafios dos empresários para manter as atividades. A gente sempre fala disso aqui. A esperança é que a reforma tributária traga alívio para tentar salvar a produção, os empregos, o desenvolvimento econômico da região. Como é que a gente pode entender esse impacto dos encargos, dos tributos, dentro da cadeia produtiva da indústria, presidente? A reforma tributária, ela vai trazer um equilíbrio de impostos entre todos os setores da economia. Atualmente, nós temos uma carga tributária que está girando em torno de 33% em cima
na média. Porém, os setores da indústria, ela tem uma carga tributária bem mais alta. E isso tem tirado a nossa competitividade, né? Nós vemos que, ao longo dos anos, a indústria do Brasil vem perdendo seu protagonismo. Nós tínhamos, por exemplo, nos anos 80, 50% do PIB brasileiro, ele era da indústria. Hoje está em 24%. O PIB pernambucano tem uma participação apenas de 20% da indústria. Nós estamos encolhendo, mas estamos encolhendo porque a nossa competitividade está caindo a cada ano. Mas caindo principalmente porque existe uma concorrência desleal. Nós pagamos uns impostos com valores muito acima dos produtos que são importados. Então, precisamos ter equilíbrio, estimular, levar o crédito também, promover crédito para que as indústrias possam se modernizar e ter uma competitividade mais forte e podemos gerar emprego e renda. Por isso que o senhor vai ter muito trabalho pela frente, né? Como é que o senhor avalia a política estadual de desenvolvimento industrial? É uma política interessante. Nós temos uma parceria muito boa com a Secretaria de Desenvolvimento. Vários projetos nós estamos trabalhando, nós estamos levando a eles a nossa necessidade. Nós entendemos que o Estado ele precisa ser desenvolvido de uma maneira como um todo. Nós pretendemos fazer um trabalho de levar a indústria para a interiorização. Para isso, nós temos mostrado ao governo do Estado a necessidade de termos uma base mínima de infraestrutura para que possamos estimular a interiorização. Nós precisamos ter uma base de transporte, água, energia e internet. Ou seja, nós precisamos ter esses pilares básicos para que as indústrias possam ser instaladas. Sem essa base, não se consegue levar uma nova indústria, nem sequer manter as que estão lá. Há uma necessidade de investimento na estrutura, mas também há uma necessidade de incentivos fiscais. E aí, a minha curiosidade, os incentivos fiscais têm sido suficientes para atrair e para manter as indústrias aqui em Pernambuco? Ou seja, depois que passa aquele período de isenção fiscal, as indústrias permanecem? Como é que está essa situação aqui no estado? Sim, a ideia é essa, né? Que as indústrias permaneçam após os incentivos fiscais. Para isso, assim, quando elas se implantam aqui, ela cria a sua própria estrutura, cria sua própria condição de que não é interessante mais sair do Estado. Porém, nós temos que nos lembrar que os incentivos fiscais ele tem data para se concluir, independente da nossa reforma tributária. Então, a reforma tributária é um assunto que nós vamos ter um equilíbrio de impostos para todos os segmentos, que isso, de certa forma, favorece a indústria. Porém, os incentivos fiscais ele tem data para ser terminado também. E precisamos dar atrativos para que as indústrias pernambucanas aqui se instalam. Temos que diferenciar aquelas indústrias que estão aqui para atender a uma demanda regional, mas também nós temos as nossas indústrias que elas são base para exportações e base também para atender todo o país. E é nessas empresas que nós temos que dar a elas todas as condições de infraestrutura, logística de transportes, para que elas aqui permaneçam. Por isso que o senhor fala aí, porque existem muitas críticas, gente, sobre a estrutura para escoamento da produção, a necessidade, por exemplo, de concluir a ferrovia transnordestina, a agilidade para a execução do arco metropolitano, que vai melhorar setores de infraestrutura, de logística, de mobilidade. Então, existem muitos projetos que podem ajudar ainda mais os empresários pernambucanos, presidente. E como vocês estão pressionando para que esses projetos saiam? Olha, colocou um ponto muito importante, Meire. Essa infraestrutura básica aqui de Pernambuco, elas têm que acontecer. Nós estamos nos mobilizando, a FIEP mobilizou não só outras entidades empresariais, como também mobilizou toda a classe política em prol desses projetos fundamentais. O arco metropolitano, ele está há muitos anos sendo discutido e precisa ser colocado isso realmente
de forma definitiva. Tem aquela fase da licitação, é claro que são muitas obras, mas é preciso que saia do papel, né, que comece a execução dessas obras para poder, pelo menos, trazer de volta a esperança, né? Já esperamos tempo demais. Do mesmo modo que você colocou com muita eficácia, é a Transnordestina. A Transnordestina é fundamental para Pernambuco. Pernambuco não pode viver sem esse último trecho de Salgueira a Suape. O nosso porto de Suape é um complexo industrial, é um dos melhores portos que nós temos no país. Ele tem toda uma infraestrutura básica para que nós tenhamos uma importação e exportação muito grande através do porto Suape. Agora, não se conhece no mundo nenhum porto importante que não tenha um ramal ferroviário. Sim. Então, se nós quisermos limitar o porto de Suape, nós não darmos a ele esse ramal de Salgueira a Suape. Por isso é que precisamos mobilizar, continuar mobilizando. Nós sabemos que esse trecho, vai ser necessário algo em torno de 5 bilhões de reais. Conseguimos, através de mobilização, colocar no PAC um valor que foi de 450 milhões de reais. Esses 450 milhões de reais é muito aquém da necessidade, porém, já se deu um passo. A gente estava de forma, vamos dizer assim, parado e agora já foi dado um pequeno passo, se movimentou. Estamos na fase ainda de licitação para conclusão do projeto. Nós tivemos o primeiro e o segundo colocados que venceram a licitação do projeto, houve desabilitação deles. E estamos agora fazendo a análise do terceiro colocado para continuar esse processo da licitação do Porto Suape. Mas esses 450 milhões, ele é muito aquém, como eu falei, do que se precisa. Imagino de 5 bilhões de reais, nós não temos tempo mais para perder. Precisamos já iniciar essas obras para poder concluirmos esse porto o mais rápido possível. Pois é uma ação emergencial. Presidente, no começo do ano, o governo federal lançou uma nova política industrial para o país, com metas, né, para o desenvolvimento do setor até 2033. Né, foi divulgado que o plano é para reverter o que o governo estava chamando, e que o senhor falou agora há pouco, de desindustrialização precoce do país, estimulando aí o setor produtivo de uma forma sustentável. Né? A nova Indústria Brasil foi apresentada como uma previsão de 300 bilhões de reais para financiamento até 2026. Houve muitas críticas, né? Houve muitos comentários sobre isso. Como é que esse plano pode impactar os empresários aqui em Pernambuco? Esse plano, Meire, é um plano muito bom. Nós temos muitas ações importantes para a indústria. Ele trata de maneira muito correta os investimentos, a forma de renovar o nosso parque industrial. Eu diria que é tudo que nós queríamos ouvir nesse plano. Porém, nós temos que transformar sonhos em realidade. Nós precisamos transformar projetos em liberação de recursos para que as coisas aconteçam, tá certo? Por enquanto, nós não podemos chegar agora no banco e entrar com um projeto para poder fazer uma renovação do parque. Por enquanto, está se discutindo ainda a forma de fazer vigorar esse novo plano da indústria brasileira, de uma maneira geral. Então, é muito bom, precisamos acompanhá-lo e precisamos cobrar para que as coisas andem com mais rapidez e possamos realmente fazer com que as coisas aconteçam. E diante desse cenário, quais são as suas prioridades para o início da sua gestão? Nós precisamos, primeiramente, mostrar à indústria pernambucana que nós somos o verdadeiro representante delas. Estamos aqui para estimular, apoiar e fazer com que a indústria pernambucana se torne protagonismo cada vez maior na nossa economia. E qual é o orçamento que o senhor tem para administrar os seus empreendimentos, os seus projetos, os programas dentro da FIEP? A FIEP, ela tem o sistema FIEP, ele é formado pelo SESI, SENAI, IEL e FIEP, né? Então, nós temos 500 milhões ao ano para fazer investimento no treinamento, na educação,
na defesa da indústria pernambucana, buscando incentivar, estimular, pesquisar, dar apoio. Todas essas ações nós estamos com ela catalogada, que é para poder termos um mandato aí com muito protagonismo da indústria pernambucana. Gente, é importante destacar que o sistema FIEP é composto também pelo, como ele falou, SESI, SENAI, CIEP, IEL, e tudo isso está sob o guarda-chuva do presidente, agora Bruno Veloso. A gente vai colocar um vídeo aqui para você em casa entender a dimensão, né, de tanta coisa que se tem para administrar. É um vídeo que vai explicar direitinho o que cada instituição faz e qual é a responsabilidade que o presidente tem pelos próximos 4 anos. A gente vai ver agora, presidente. Vamos ver. O sistema FIEP nasceu para atender a indústria pernambucana. São 5 instituições criadas para atender e fortalecer o setor produtivo local. Vamos conhecer melhor a atuação de cada uma delas? A FIEP reúne empresários e sindicatos patronais em busca do fortalecimento do setor, propondo diretrizes, defesa dos pleitos e a internacionalização dos negócios. Com o olhar direcionado aos trabalhadores da indústria, o SESI está voltado à formação básica de jovens e adultos, à oferta de serviços de saúde e segurança aos trabalhadores, às empresas e a toda a comunidade. O SENAI, além de ser referência na capacitação dos trabalhadores da indústria, também é responsável por prestar serviços de tecnologia, inovação e consultorias para negócios mais produtivos. O IEL oferece mão de obra para a indústria, com serviços que incluem programas de estágio, seleção dedicada, qualificação de profissionais de inovação e capacitação empresarial. Já o CIEP é a instituição que leva todos os serviços que você viu acima para as empresas industriais sem representação sindical patronal. Gostou de nos conhecer? Faça parte do sistema FIEP. Afinal, aqui, a união gera resultado. É muita responsabilidade, né, presidente? Ó, gente, é só acessar fiep.org.br, você vai lá e observa todas as janelas para você ter acesso, né, a entender essa complexidade e como a FIEP pode ajudar o cidadão. A gente sempre fala da Federação das Indústrias de Pernambuco, mas existe um trabalho gigante para o público em geral, né, presidente? Muito grande. Olha, o SESI, nós temos 8.000 alunos entre o ensino básico e fundamental. A gente vai, inclusive, colocar aqui o site do SESI, enquanto o senhor explica. Gente, anote aí, é pe.sesi.org.br. Tem área para empresas, tem área para o público em geral. Pode continuar, presidente. No próprio SESI, nós temos também o SESI Saúde. Nós temos quase 1 milhão de atendimentos anuais. No SENAI, já são mais de 70 mil matrículas anuais. E isso com uma taxa de empregabilidade de mais de 84%. No caso do SESI, a gente tem a clínica, tem vários serviços, né? Como é que as pessoas podem ter acesso a essas atividades, presidente? Só chegar no SESI Saúde, qualquer pessoa vai ser atendido com todas as serviços que ele oferece, com um valor muito abaixo do mercado, que o nosso objetivo é levar e servir. Não temos nenhum interesse em nem podemos estar com lucratividade. Então, a ideia justamente é essa, é dar o serviço de saúde com valores muito aquém do que o mercado oferece. É um trabalho de excelência e o SENAI é outro serviço que é referência, gente, para quem quer ser treinado para o mercado de trabalho. A gente vê muitos jovens aí entrando pelo SENAI e saindo com a porta já aberta para o mercado de trabalho. São muitos cursos oferecidos, né, presidente? Muitos cursos. Como eu falei, uma entidade onde seus alunos têm 84% de empregabilidade garantida, porque é o que o mercado tem demonstrado, isso tem uma eficiência muito grande, né? Isso mostra como é importante termos
esse trabalho do Senai. A gente está aqui com o site, a gente tem os cursos ali em cima, Isso. gente, ó, pe.senai.br, a gente pode clicar ali nos cursos, você desce a página e lá embaixo tem muitos cursos que estão sempre mudando de acordo com a demanda, não é, presidente? O senhor estava falando que existem cursos pagos e cursos gratuitos também. Exatamente. Nós temos mais de 60% dos nossos cursos do Senai, eles são gratuitos. Tá? Então, isso faz parte da nossa entidade. Precisamos dar essa gratuidade. Então, basta procurar os cursos Senai, veja o que é que lhe interessa. Inclusive, nós procuramos o interior do estado, procuramos os municípios, procuramos entender qual é a necessidade deles lá, criamos cursos específicos para aquela cidade. Então, o Senai, ele procura se adaptar para a necessidade local, porque uma necessidade que temos aqui em Recife pode não ser a mesma que temos em Araripina, Petrolina, Serra Talhada e aí por diante. Cada um tem uma sua vocação e precisamos entender a necessidade da indústria local e da população para poder levarmos a ele aquilo que é necessário. Tá certo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar mais, viu, sobre empregos, investimentos e os projetos da FIEP do litoral ao sertão. Até já. Poder e Negócios de volta, hoje recebendo o novo presidente da FIEP, a Federação das Indústrias de Pernambuco, Bruno Veloso. Presidente, os especialistas sempre falam que é preciso investir de todas as formas. E quem não investir em inovação, tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, vai perder mercado. Como é que está o ritmo da indústria aqui em Pernambuco em relação a essas questões? Muito boa pergunta, Meire. Olha, o nosso Senai de Tecnologia, ela está pronta para levar a uma indústria 4.0 para todas as indústrias que queiram esse apoio nosso. Nós estamos preparados para levar uma inovação, discutir, inclusive, a sua forma de trabalhar. Nós entramos dentro da indústria, fazemos um diagnóstico, verificamos tudo que pode ser melhorado, não só equipamento, máquina, mas colocar uma inteligência de produção dentro da sua fábrica. Isso tem trazido, historicamente, uma economia muito grande, uma produtividade muito alta para todas as indústrias. Então, que interessante, é uma consultoria que vocês oferecem para aquele empresário deslanchar. Deslanchar. Então, nós levamos esse trabalho identificando todos os pontos de melhoria. Onde é que pode ser melhorado, inclusive não só sugerindo mudança de equipamento. No seu equipamento, o que é que eu posso colocar nele, qual é o instrumento que eu posso colocar, qual é o equipamento que eu posso colocar, para que você tenha uma produtividade melhor, para que você receba uma informação melhor da sua máquina e você possa tomar as ações de melhoria. Isso é os primeiros passos que se dá para o Indústria 4.0. É buscar tecnologia sem redução, buscando a melhoria cada vez mais da produção e qualificação de mão de obra. Isso. Também, né? Então, e o senhor vinha falando agora há pouco sobre a interiorização dos serviços da FIEP. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque tem cidades muito distantes aqui da capital que precisam desse apoio, não é? E tem muito empreendedor querendo investir e com capital, muitas vezes, só precisa de um direcionamento. Como é que estão distribuídas aí essas unidades? Muito bem. Olha, a nossa sede aqui de Recife, ela atende as indústrias basicamente do litoral e zona da mata. Nós temos uma unidade fixa também da FIEP em Caruaru. Ela atende toda a região do Agreste. Lá em Araripina, nós temos uma unidade também fixa com todas as casas e essa unidade ela atende a região do Araripe. Tá? Todas ali da região muito bem atendida. E nós temos uma unidade em Petrolina também, que
atende às indústrias do sertão de São Francisco. Se nós observarmos a distribuição das nossas sedes, o centro de Pernambuco, que é justamente o sertão do Pajeú, ele é atendido ou por Araripina ou por Caruaru, mas está muito distante. Então, por conta disso, nós resolvemos colocar uma nova sede do Sistema FIEP, que é SESI, SENAI, FIEP e EL, em Serra Talhada. Vamos colocar uma unidade lá para poder atender melhor todas as indústrias da região ali, sem precisar um deslocamento tão grande e estarmos ali mais próximos e entender a necessidade, ser um estimulador do investimento industrial daquela região do Existe Pajeú. uma previsão? Existe sim, nós já estamos tratando com a prefeita de um terreno lá no local para que nós coloquemos ali as escolas e a sede da FIEP. Presidente, olha, eu estou vendo que existem muitos projetos aí embaixo do seu braço, né, para os próximos 4 anos. A gente deseja muito sucesso, né, porque quando o parque industrial se desenvolve, a gente sabe que também gera muito mais empregos, desenvolve a economia da região. Eu estou vendo a sua disposição para isso e quero lhe agradecer aqui por tudo que o senhor comentou com a gente, pelos projetos que a gente sabe que o senhor tem aí, viu? Parabéns e muito obrigada. Muito obrigado a você, Ameira, a todos os telespectadores. Então, bom dia para todos. Bom dia. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau. Até lá.